O técnico Eduardo Cudê fez um testou um time alternativo para o Internacional enfrentar o Corinthians amanhã no estádio Beira-Rio. E é um time, claro, cheio de surpresas, cheio de coisas diferentes, até porque é um time alternativo, é um time reserva, é um time com muitas preservações. E óbvio, né, que a gente não vai entender que esse é o melhor Inter, porque seria um time para secundário, né, digamos assim, para a gente não se cansar muito para o jogo contra o River. E aí é claro que a gente tem várias considerações a fazer sobre esse time, tem algumas projeções aqui que a gente pode fazer, e também vamos falar sobre esse Brasileirão, enfim, vamos conversar sobre o que o Inter vai buscar na partida contra o Corinthians, e o que a gente pode extrair de bom desta partida, o que a gente pode ter de notícia diferente. Vamos lá? Bom, eu sou o Samurai Colorado, esse é o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque é um canal de torcedor para torcedor. Antes de mais nada, antes de começar a falar, eu quero convidar vocês, amanhã vai ter aqui no canal a live pré-jogo, né, e pós-jogo, ou seja, meia hora antes do jogo começar, eu vou estar ao vivo aqui com vocês, já vou deixar a live programada aqui no canal, vocês já vão ali deixando o like, já vai deixando programado, e enfim, né, quem quiser entrar já no grupo de WhatsApp que está aqui na descrição, quando chegar lá, quando chegar perto da hora de entrar ao vivo, eu mando lá o link para o pessoal vir aqui, tá certo? E depois que terminar a partida, o juiz apitou o final da partida, eu tô aqui com vocês de novo pra gente conversar sobre tudo o que aconteceu, beleza? Vamos lá. O Inter deve ir a campo com o time que foi testado hoje no estádio Beira-Rio, lá no CT Parque Gigante, né? E, bom, enfim, tem algumas coisas pra gente conversar. Rocher, o goleiro no gol, porque goleiro não precisa ser preservado, né? Então, até bom pra dar um ritmo legal aí pro Rocher. Não é bom poupar goleiro. Aí começa todas as mudanças no time. E assim, ó, a gente até tava conversando ali no grupo, a gente não tem bem certeza se o Inter vai com o 4-1-3-2, que é o esquema tradicional do Cudê, ou se o Inter não tá mudando talvez para um 3-5-2. E vocês já vão entender quando eu disser as peças, tá? Na direita seria o Igor Gomes, na zaga o Vitão com o Nico Hernandes, na esquerda o Carlos de Pena, né, pela esquerda, de lateral esquerdo, ala esquerdo, alguma coisa assim. Abrindo o meio campo com Gabriel, aí logo à frente vem Bruno Henrique, vem o Maurício, né, e tem também o Matheus Dias. Tá? Matheus Dias, Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias, Maurício. E na frente Pedro Henrique com o Luiz Adriano, a dupla de ataque do Inter. Bom, gente, o que eu tenho a dizer sobre isso? Se for um 4-1-3-2, o Carlos de Pena estaria de lateral esquerdo. Até já fez essa função aí, ele é um jogador que joga pela esquerda, que é canhoto, só que ultimamente ele não tá jogando nada nem na posição dele, né? Então eu acho muito perigoso, numa posição que teria uma certa responsabilidade defensiva, colocar o Carlos de Pena. Porém, teríamos no lado direito o Igor Gomes. Mas se for um 3-5-2, já muda tudo. Porque tudo vai depender da posição do Matheus Dias na partida. Se o Matheus Dias fizer a ala direita, né, a gente teria um time com Matheus Dias na ala direita, um trio de zaga com Igor Gomes, Vitão e Nico Hernandes, Carlos de Pena na ala esquerda. O restante do meio com o Bruno Henrique, com o Gabriel, né, abrindo o meio campo, com o Bruno Henrique e o putz, fugiu agora. Maurício, né? Gabriel, Bruno Henrique e Maurício. E a dupla de ataque, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Me parece, num esquema de 3-5-2, um time mais consistente. Um time com mais consistência defensiva, os alas podendo subir um pouco mais sem se preocupar com a marcação, com, é claro, a ressalva da falta de qualidade que o De Pena vem nos apresentando, é claro. Até acho que, não tendo responsabilidade defensiva, talvez até fosse o caso de botar o
o Tauan Lara nessa ala esquerda numa situação de 3 zagueiros, tá? E até poderia funcionar um sistema de 3 zagueiros com o próprio Bustos também na direita, né? Porque eu sempre reclamo do Bustos defensivamente, né? Mas ofensivamente, teoricamente, se ele não tiver que se preocupar com marcação, talvez ele possa render um pouco mais. Enfim, a gente não sabe exatamente o que esperar dessa partida, porque é um time desfigurado, é um time reserva, e é um time que a gente ainda não sabe exatamente o esquema tático que vai entrar em campo. Mas as peças, os jogadores são esses que eu falei para vocês. E, claro, sempre pode ter alguma coisa de última hora, algum jogador diferente que possa entrar. E vocês podem ver que, a princípio, de titulares não tem muita gente, né? Mas isso não significa que depois dessa partida contra o Corinthians, nenhum deles possa se tornar titular, né? Então, eu acho que a maior... Bom, assim, ó, o que vale essa partida? O Inter tá na 12ª colocação, tá? A gente tá em 12º no campeonato. Se a gente perder, conforme a combinação de resultados, a gente cai para 13º. Então não muda praticamente nada na nossa vida. Questão de posicionamento, pelo menos, é claro. Vamos estar perdendo de ganhar 3 pontos. Mas caso a gente ganhar, a gente pode subir até 3 posições e terminar em 9º. Então, claro que uma vitória é importante, principalmente porque é um somatório de 38 rodadas. Isso tudo é muito, muito importante lá no final do ano. Cada 3 pontos que a gente conquista sempre é fundamental. Mas a gente sabe que contra o River a gente vai estar jogando o ano, né? O ano de 2023 vai estar em jogo contra o River Plate. Então nada mais natural do que poupar jogadores. Eu aprovo que os jogadores realmente sejam poupados, porque a gente tem um objetivo maior, que é ser campeão da Libertadores. Apesar de ter se tornado mais difícil agora, que a gente tem que reverter um placar e tudo mais, nunca foi fácil, né? E o Inter nunca ganhou nada fácil. Nunca foi fácil para o Inter, em nenhuma das oportunidades. Contra o Banfield em 2010, que era um time menor que o River, o Banfield, a gente tomou 3-1 no jogo de ida, né? E reverteu no estádio Beira-Rio com um placar de 2-0. Então, assim, gente, a nossa vida vai estar sendo jogada lá contra o River Plate. Mas o que vale realmente essa partida contra o Corinthians? É 3 pontos do Brasileirão? Eu acho que é algo além. Eu acho que essa partida contra o Corinthians vai mostrar entre esses nomes, e aí eu destaco Igor Gomes, eu destaco Nico Hernandes, eu dou um destaque também, talvez o Matheus Dias, né, que a gente ainda não tem bem certeza daquilo que o Matheus Dias pode nos proporcionar, mas tem outras figuras bem importantes ali, como Bruno Henrique, Maurício, Pedro Henrique, né? A gente quer saber, até o Gabriel mesmo também, né? A gente quer saber como que essas figuras, que muitos colorados, né, defendem que devam ser titulares, né? Não é o caso do Matheus Dias, mas só citando assim esses jogadores que a gente gostaria, muitos de nós gostaríamos de ver como titulares, como que eles vão se comportar contra o Corinthians? Eles vão fazer um grande jogo? Eles vão nos oferecer uma alternativa contra o River? Porque daqui a pouco, alguém que vai sair jogando contra o Corinthians ali e que não era titular do Internacional pode aparecer como titular lá na partida contra o River, hein? Não sei, eu tenho jogadores ali que eu tenho grande esperança. Vamos esperar que eles façam uma baita partida contra o Corinthians. E, sinceramente, eu acredito que o Inter possa, sim, sair de campo com resultado positivo contra o Corinthians. Porque, claro, o Corinthians é um time que tem história, que tem tradição, mas que não vem sendo aquele grande Corinthians de um tempo atrás, né? Acho que o Inter, mesmo com time alternativo, não é galinha morta contra o Corinthians. Vamos ter o apoio da nossa torcida, o apoio da nossa casa, né? Talvez o público vai ser um público menor, porque a galera já esgotou os ingressos lá contra o River, né? Então muita gente vai pro jogo contra o River. Mas até eu dou uma dica aí, né? Se tu tava querendo ir no jogo contra o River, não conseguiu o ingresso, vai agora contra o Corinthians, né? Tá mais tranquilo de conseguir o ingresso. Tu pode ajudar a apoiar o Internacional nesse jogo aí, que a gente vai sim contar com a força da nossa casa, com a força da nossa torcida, né? E por que não uma vitória, né? Eu acredito que o Inter possa sair de campo com uma vitória e sair fortalecido com novas peças para serem encaixadas no time para o jogo contra o River Plate. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar aí o teu like, deixar teu comentário. Se não for inscrito, já se inscreve. E amanhã, meia hora antes do jogo começar, eu espero vocês aqui para nossa live de pré-jogo.
Valeu, gente. Até amanhã.